Como assim, hein? Vai voltar, implora pra perdoar, assumir a culpa. Eu vim pedir desculpa outra vez. Você deu, vou tentar te entender. Pensar no presente, vou ser paciente outra vez. Já pensei muito em não voltar atrás, mas é você que transforma esse amor em paz. Tá decidindo, eu vou te perdoar, mas novas regras vai ter que aceitar. Mentiras nunca, grosserias nunca, tem que prometer que vai mudar. Faz tudo isso pra gente seguir. Volta em ninguém, mas precisa sentir. Saudades nunca, ficar longe nunca. Vem meu bem que eu tô contando as horas pra te ver chegar. Por amor recomeçar. Tá decidindo, eu vou te perdoar. Mentiras nunca, grosserias nunca, tem que prometer que vai mudar. Faz tudo isso pra gente seguir. Volta em ninguém, mas precisa sentir. Saudades nunca, nunca. Por amor recomeça. Voltamos ao vivo ao som do grupo Clima Bom. O clima tá ótimo, gente. Tá bom demais. Um bate-papo informativo aqui, divertido, sobre efemérides. É, gente, todo dia é dia de alguma coisa. Por que algumas datas aí ganham tanta força, né? E a lembrança das pessoas muitas vezes ficam esquecidas com outras. Como são criadas algumas datas? Hoje é dia de descobrir, então fique com a gente. Bom, os meninos ali, né, do Clima Bom. Ô, Gênesis, você acabou de cantar aí, ó. Mentiras nunca. Nem no dia da mentira? Não. Vocês acabaram de cantar. Na verdade, Mentiras foi de nunca. propósito, tá, gente? Foi proposital, foi de propósito, né? Especialmente pro dia hoje. Tudo programado. Já falou mentira. Eu só não Eu concordo. não queria contar essa mentira, mas o dia proporcionou. Muito bom. Você fez alguma pegadinha hoje? Tô pensando ainda. Tô pensando em fazer uma bodomaria. Ai, ai, ai. A única coisa- Bom, é bom que ela já vai ficar preparada. Olha, Tá certo. eu só não concordo de todo ano a mulher falar que... Esse aqui? Ó, eu só não concordo todo ano mulher falar que 1º de abril é dia do homem. Olha só. Por quê? Agora que você será? é mulher, eu pergunto por quê. Bom, Tira se essa fosse dúvida do nosso minha. estagiário, o Alexandre tem uma fama que ele faz pegadinha com todo mundo, sabe? Hoje, realmente, a gente até falou, ó, Alexandre, amanhã é seu dia, porque ele faz pegadinha com todo... Inclusive, Alexandre, abraço aí pra você, viu? Ô, Joe, falamos aí no bloco anterior sobre essa questão das datas internacionais, datas locais. Às vezes, a publicidade também usa um pouco desse recurso para tentar realmente comercializar datas ou fazer um aproveitamento melhor daquele mês? Claro, a gente estava falando sobre o Dia dos Namorados no mundo inteiro em fevereiro, no Brasil em junho, porque junho não tinha uma data comercial. Então, foi criado essa data para atender o comércio, né? Foi adaptado a essa realidade do mês. E todas as datas o comércio explora, né? Na Páscoa, a gente come chocolate, né? Jesus, religioso, chocolate, comércio, né? Olha só. Então, todos os eventos que a gente pode transformar em oportunidade de negócio é o nosso papel, né? A gente não está comercializando a data, mas a gente está desenvolvendo o nosso trabalho, né? Então, a gente usa, sim, de todas essas possibilidades, assim como o Natal, a gente dá presente, né? Deveria dar um presente para Jesus, mas a gente dá um presente para os amigos e virou um grande comércio, né? Legal. Existe um exagero? Claro que existe, né? Alguma extrapolação, mas é o nosso papel, as empresas nos contratam para isso. Legal. Né? Ô, Lauro, e a respeito, por exemplo, de aniversário? Você acha que ainda é um mercado que a publicidade está explorando pouco, assim? Olha, tem algumas empresas que ao pegar o cadastro do cliente, aí ela pega o dia do aniversário, né? A data do nascimento. E com isso, no dia do aniversário da pessoa... Deixa eu passar meu microfone para você, o pessoal de casa não está te ouvindo. No dia do aniversário do cliente, a empresa ela manda um e-mail, ela manda uma carta, alguma coisa do tipo. Isso é uma estratégia das empresas.
Bom, aproveitando a deixa aqui, professor Camilo, no caso dos aniversários, né, tem algo assim particular, se a gente for pensar na data como um todo, o que a gente poderia... Aniversário é uma data muito importante e muito sagrada, né? Marca a nossa entrada no mundo. E a pergunta que vem é, eu sou um presente para o mundo ou não? Eu me sinto um presente? E é muito comum as pessoas, às vezes, não gostarem da data de aniversário, não gostar de falar para os outros, não celebrar. E é uma data fundamental, mas isso muitas vezes está ligado à falta de autoestima, está ligado a alguma coisa que marcou o seu nascimento. Mas o importante é que essa data ela é fundamental para nós, ela deve ser celebrada, ela deve ser divulgada, porque ela marca justamente a pessoa como um presente ao mundo. Eu me faço presente, eu sou um presente, eu não sou um peso para o mundo, eu não sou mais um, mas eu vim acrescentar, eu vim somar. Então ela deve ser celebrada com toda a pompa, né? Que legal. E tem gente que queria que o aniversário fosse até feriado, né? Isso não é possível. A gente tem muitas efemérides aí ligadas ao cristianismo, principalmente, e dias que normalmente são feriados. Por que tem essa associação? Principalmente no caso da religião judeu-cristã, né? Está muito ligada ao sabá. Aos 7 dias da criação, no 7º dia Deus descansa, é o dia da folgança, né? Depois os cristãos transportam o sabá para o domingo, que é o primeiro dia da semana, ou o 8º, porque Jesus ressuscita justamente nesse dia. E, infelizmente, eu acho que essa data é uma data fantástica, nós estamos falando de datas importantes, que é o domingo. O domingo é celebrar como se fosse a Páscoa semanal. E o domingo é o dia, assim, de tudo, menos do comércio. É o dia do descanso, é o dia de namorar, é o dia de descansar, de comer bem. Não existe gula no domingo, não existe jejum no domingo. Quer dizer, domingo é aquele dia da folgança para a gente, como diz a música, né? Lembrar que a gente é gente. Né? É dia de gente. Infelizmente, o capitalismo está roubando domingo, né? E você faz compra de supermercado, você vai fazer trabalho atrasado, você leva trabalho para casa, a gente perde a celebração do domingo. Olha isso. Bom, Roger, você queria complementar uma fala aqui. É porque a ideia de comemorar o aniversário também ela só é possível recentemente, né? Porque o registro de data, certidão de nascimento, identidade, etc., é algo que tem pouco mais de 200 anos, não mais do que isso. E mesmo assim, mesmo dos 200 anos para trás, as pessoas não tinham acesso às suas certidões de nascimento. A maior parte da população do mundo, que já existiu até hoje, não sabe e nunca comemorou o dia que nasceu. Que absurdo! O dia do aniversário é bom demais. Agora Quem concorda? Agora Quem está comigo? Com certeza. Não é? Aniversário é bom demais. Porque era impossível você conseguir marcar exatamente uma data ou um momento em que isso acontecesse para saber como rememorar ou lembrar depois. Olha só. Então, há também uma combinação entre a possibilidade de fazer isso e a possibilidade também de transformar isso em algo que junte o comércio com a lembrança ou a relação interpessoal. Agora, atualmente também acho que tem um sobrepeso muito grande disso, porque as redes sociais, como você falava no intervalo aqui, elas fazem com que a gente não esqueça nada, né? Nenhum aniversário de ninguém. Né? Nos primeiros anos em que eu estava usando rede social, eu passava a semana inteira dando uma conferida ali, né? Dando parabéns para todo mundo. Até para aquelas pessoas que eu não me lembraria. Né? E eu acho que para a gente saber lembrar, a gente também tem que saber esquecer ou saber que esquece algumas coisas. Né? E aí isso passou a deixa de ter sentido. Né? Por quê? Porque quem te lembra é o programa, o algoritmo te lembra, você é forçado, você vai lá, faz um cumprimento protocolar, não mais do que isso. Para algumas pessoas é mais do que protocolar ou não, se aproxima mais. Eu, particularmente, pessoalmente, parei de fazer isso. Ou seja, parei de me cumprimentar todas as pessoas o tempo todo. Né? Então, a gente tem que lembrar um pouco de como que os contextos sociais vão mudando e vão mudando, inclusive, as maneiras pelas quais se comemora e se lembra. Legal. E a partir disso, principalmente, eu queria que a gente entrasse num aspecto, por exemplo, o Dia da Bandeira, né? Tinha sempre algo em torno da data. E por que algumas datas, como, por exemplo, o Dia da Bandeira, com o tempo, essas datas não são tão lembradas, não são tão comemoradas? Só para alguns grupos e outros. O Dia da Bandeira, como algumas outras datas chamadas cívicas, recentemente elas têm muito a ver com o regime militar, com a ditadura militar. Né? Quer dizer, a ditadura,
instituiu e comemorava o 31 de março, o dia do golpe, né? E o dia do início da ditadura, ele era comemorado todos os anos. Não era um feriado, mas ele era comemorado. A maior parte das vezes, as sociedades que têm governos de tipo autoritário, totalitário, enfim, ou ditatorial, elas costumam apelar aos símbolos coletivos de unidade e coesão, né? Para poder criar a ilusão de que todos somos iguais, temos os mesmos interesses, etc. E tal. Sendo que isso é muito raro de acontecer. Quer dizer, a ideia da unidade nacional em torno da igualdade de pensamento em torno de alguma coisa, ela é muito raro de isso acontecer. Às vezes, com um inimigo externo, isso acaba acontecendo. A Guerra das Malvinas, por exemplo, a Argentina, para tentar passar por cima das dificuldades da manutenção da ditadura, ela cria um inimigo externo, que é a Inglaterra, e vai fazer uma guerra com o intuito de criar um certo sentimento de unidade nacional interna. Então, esses símbolos cívicos associados à ditadura, eles perderam força exatamente porque a ditadura acabou. Legal, boa. Laura, você quer complementar? Vi que você pegou o microfone aí para falar. Não, quando a gente estava falando sobre aniversário, eu não estou nessa fase ainda, mas chega uma certa idade que as pessoas elas param de comemorar por questão da idade. Graças a Deus, não chegou a minha fase ainda. Estou com 19, apenas 19 anos. Mas isso, para tranquilizar quem não gosta de aniversário, tem uma pesquisa que eles fizeram recentemente, muitos anos de pesquisa, e descobriram que quem faz mais aniversário vive mais. Olha então, só! Vamos comemorar o aniversário. Vamos comemorar! Joe, você queria também pegar um gancho aí, né? Pegando o que o professor falou, essa questão da frieza da comemoração, isso é muito ruim, pessoalmente falando, mas vamos pegar o lado da propaganda e da publicidade, dar essa comemoração de uma forma fria, quando você sabe que você recebe o e-mail que foi uma máquina que te mandou, não tem efeito, não é isso que funciona. Então, a gente não usa esse tipo de ação com os nossos clientes, nem recomenda que se use, porque se torna muito frio, se torna muito, assim, plástico, né? Você sabe que não foi uma pessoa que te mandou, apesar de ter os textos bem legais. Então, comemorar aniversário é muito legal, mas tem que ser verdadeiro, tem que ser muito legal, muito correto mesmo. Legal. Se a gente pegar o sentido do termo efeméride, que está no dicionário, ele vem de um efêmero, né? O efêmero é uma coisa que dura pouco, né? E a ideia da comemoração efêmera é exatamente que ela tem que ser feita de maneira temporária, né? A palavra não é temporária, mas recorrente, né? Se você comemora demais, você perde o sentido. Você tem tanta coisa para você comemorar. Por exemplo, o casal, né, que todo mês tem que comemorar lá, é o tal do mensário. E aí, se não comemorar, olha lá, já teve gente, nossa, é motivo de briga? Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos dar uma pausa aqui na nossa discussão. Você que está em casa, participe com a gente pelo WhatsApp, pelas redes sociais, da forma como você preferir. O Caleidoscópio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais.